capítulo 16, referia-se Jesus aos próprios testemunhos. Entretanto, podemos igualmente aplicar-lhe os divinos conceitos a nós mesmos desencarnados e encarnados. Cada discípulo terá sua hora de revelações do aproveitamento individual. As escolas primárias não dispensam o habitual quadro negro destinado às demonstrações isoladas do aluno. À frente do professor consciencioso, o aprendiz mostrará quanto lucrou, sem os recursos do plágio afetuoso. Na zona escura, o giz claro definirá fielmente a posição firme ou insegura do estudante. E não será isso mesmo o que se repete na escola vasta do mundo? O homem, nas lutas vulgares, poderá socorrer-se indefinitivamente dos bons amigos. O Pai permite semelhantes contatos para que as oportunidades de aprender se lhe tornem irrestritas. No entanto, lá vem aquela hora em que a criatura deve tomar o giz, alvo e puro das realizações espirituais, colocando-se junto ao quadro negro das provas edificantes. Alguns aprendizes fracassam, porque não sabem multiplicar os bens, nem dividi-los. Ignoram como subtrair a luz das trevas, somam os conflitos e formam equações de ódio e vingança. Esquecem-se de que Jesus salientou o amor por máxima glória em todas as situações do apostolado evangélico, e que mesmo na cruz, depois de receber os fatores da injúria, da perseguição, da ironia e do desprezo, somou-os na tábua do coração, extraindo a divina equação de serenidade, entendimento e perdão. Ó vós, que ides ao quadro negro das atividades terrestres, abandonai o giz escuro da desesperação, escrevei em caracteres de luz o que aprendestes do Mestre Divino, revelai o próprio valor, lembrai-vos que instrutores benevolentes e sábios vos inspiram as mãos, abençoai o quadro negro que vos pede o giz de suor e lágrimas, porque junto dele podereis conquistar um curso maior. Então, nesse momento, eu convido a todos para que serenemos o nosso coração, acalmemos os nossos pensamentos, trazendo a presença de Jesus dentro do nosso coração nesse momento. Agradecendo, Senhor, por essa oportunidade maravilhosa de mais uma noite nós estarmos aqui, sendo aprendizes do Teu Evangelho. E que nós, no momento desse aprendizado, nesse pouco tempo que aqui nós estaremos, que nós possamos estar recebendo as energias, o amor e o amparo de Jesus. Muito obrigada, Senhor, que assim seja. Então, conosco hoje nós teremos o nosso irmão Edivaldo Kuchelski, nascido em família espírita, formado pela Faculdade Integrada Espírita no curso de Teologia Espírita, com ênfase em Ciência do Espírito.
Atua no movimento espírita, integrado à Sociedade Espírita Os Mensageiros da Paz da cidade de Curitiba. Desenvolve amplo trabalho de divulgação espírita na cidade de Curitiba e região metropolitana. Percorre o litoral e o interior do estado do Paraná e do estado de Santa Catarina, ministrando palestras e discussão da doutrina. Coordenador do curso Mediunidade Sem Preconceito em diversas casas espíritas de Curitiba. Integra o elenco de palestrantes de diversas URIs do estado do Rio do Paraná e Santa Catarina. Articulista em sites, jornais e revistas espíritas, notadamente na Revista Cristã do Espiritismo e no Centro Virtual de Divulgação e Estudo do Espiritismo. Autor do livro Materializações, Como Ocorrem, publicado pela editora Aruanda de São Paulo, e coautor dos livros da coleção Sem Mistérios, publicados pela editora Scala. O que é o Espiritismo, o que é a mediunidade, orientações espíritas, Jesus e o Espiritismo, saúde integral e o que é a cura espiritual. No âmbito profissional, ele é formado na área da química industrial. Então, seja muito bem-vindo. Boa noite. Que a paz de Deus esteja entre nós. É uma alegria muito grande estarmos aqui, na verdade, voltarmos aqui. Eu já estive nesta casa quando era a casa pequena de madeira ali à frente, né? Eu só vi a estrutura aqui que estavam fazendo. Então é a primeira vez que estou aqui, nesta casa. E hoje nós queremos tratar de um assunto que está lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Bem-aventurados os aflitos. Quando eu estava preparando esse material, nós recebemos um material da neurofisiologia, que estava dizendo para nós, neste material, de que quando nós fazemos o bem, a nossa dor diminui. E aí a conclusão desse material da neurofisiologia era: se nós estivermos com Jesus, dói menos. E aí, como estudando o Evangelho, esse capítulo, falando exatamente no aspecto religioso disso. E aí vem o material de ciência falando a mesma coisa. Nós pegamos e juntamos tudo. E eu gostaria que vocês me dissessem depois se deu certo isso tudo que nós fizemos. Então nós vamos primeiro falar um pouquinho de Jesus, mas eu preciso falar daí uns 15 minutos de ciência médica, para que nós entendamos algumas partes desse trabalho da neurofisiologia, para ver se esse aspecto material, científico, ele se junta com o que Jesus nos ensina, ok? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é ver esta parte que Jesus nos ensina. Jesus disse para nós: vinde a mim todos vós que vos encontrais aflitos, e eu vos aliviarei. O que nós podemos entender por isso? Jesus disse: vinde a mim. Como que eu encontro Jesus hoje? De que forma eu encontro Jesus? Fisicamente? Ele está aqui entre nós? Não. Espiritualmente eu posso encontrar Jesus? Ele está no mesmo nível evolutivo que eu? Será que eu indo para o plano espiritual, eu vou encontrar Jesus? Não, porque ele está numa evolução um pouco distante da minha ainda. Então como que eu entendo vinde a mim? Vós que vos encontrais aflitos, e eu vos aliviarei.
Quando Jesus disse isso para nós, ele quis deixar claro que era: vinde a mim, ou seja, venham àquilo que eu ensinei, venham de encontro ao Evangelho, venham de encontro ao conhecimento do bem, o conhecimento do amor. Se nós ir ao encontro do que Jesus ensinou, nós encontraremos o alívio para nossas dores. Vocês conseguem entender desta forma? Então não é ir a Jesus, é ir ao que Ele nos ensinou. Como eu vou fazer muitas perguntas, eu gostaria de combinar um sinal com vocês que eu acabei de ter aqui uma intuição. Se eu perguntar e vocês entenderem o que eu disse, vocês façam assim, ó. E aí, se vocês não entenderam, vocês podem fazer assim, que nós damos uma reforçada naquilo, ok? Então, a partir de agora, eu vou pedir para vocês uma licença para falar um pouquinho então da ciência médica, para juntar aquele material da neurofisiologia para nós. Então vamos lá. Ele sempre funciona quando a gente testa, né? Depois, vamos lá. A ciência médica, primeira coisa que ela fala para nós é como funciona a dor, o mecanismo da dor, para que a dor existe. Então, o que eu vou falar agora, durante uns 15 minutos, não tem nada de doutrina espírita, tem tudo de ciência médica, ok? Então vamos lá. O que é a dor? Falando pelo aspecto então da ciência médica, o que é a dor? A dor é um sinal fisiológico. Quando falamos sinal fisiológico, nós estamos falando do nosso corpo físico. Então a dor é algo que se manifesta no nosso corpo físico, que visa a integridade do organismo. Então a dor é um sinal que alguma coisa não está bem, e a dor vem para avisar nós que nós temos que tomar alguma atitude. Então é um aviso, é um alarme que identifica toda vez que células estão morrendo, toda vez que células estão sendo destruídas. Isso quer dizer que a dor, ela existe porque células morreram naquele momento. Então, quando o nosso organismo detecta que houve morte de células, um estímulo elétrico é enviado pela medula ao nosso cérebro, causando a sensação de dor. Então, isso é dor, segundo a ciência médica. A pergunta, vocês entenderam? Ok, muito bem. Não funcionou, vamos de novo aqui. Qual que é a finalidade da dor física? A finalidade da dor, então a gente viu que é um aviso, é um alarme que demonstra que o nosso organismo está sendo danificado em algum ponto. Em algum lugar está sendo danificado o nosso organismo. Então, aí aparece a dor, porque células morreram aonde está sendo danificado. Isso ocorre por quê? Porque alguma atitude, algum comportamento, até algum tipo de alimento que eu comi, está prejudicando a minha integridade. Vamos fazer um exemplo para a gente entender isso. Pense na sobremesa que vocês mais gostam. Pensaram? Imagine que vocês estão comendo essa sobremesa agora. Mas como? Como muito. O que vai acontecer? Vocês vão começar a passar mal? Mas não é uma coisa que vocês gostam? Então, sempre que nós, por mais que seja uma coisa que a gente goste, mas aquilo é em excesso, vai causar dano em nosso organismo. Se eu comer demais a sobremesa que eu gosto, ele vai me provocar no estômago o aumento da produção de ácido para fazer a digestão.
Esse aumento de ácido me causa azia. A azia existe porque células do estômago morreram. Por isso vem a dor. Então a dor, ela surge sempre que eu estou tendo um comportamento que não é o melhor, que não é adequado. Então a dor vem para avisar: olha, pare de comer essa sobremesa aí que você já está passando mal. Vamos pegar alguns outros exemplos. Esse exemplo das costas. Vamos supor que eu tivesse uma dor, uma lesão nas costas, devido a movimentos que eu estou fazendo, e que isso está causando, eu estou pegando excesso de peso, estou acomodado de forma inadequada, e isso causa dor nas costas. Mas vamos supor que não existisse dor. O que ia acontecer? Eu ia parar de pegar excesso de peso? Eu ia me acomodar melhor? Não. E eu iria continuar fazendo errado, até que isso se tornasse uma lesão crônica e eu não conseguisse reverter. Poderia até perder os movimentos. Então, quando começa a doer, eu já, não posso pegar tanto peso. A dor vem para me avisar que aquilo não está certo, que aquilo não é o ideal. Alguém aqui já queimou a mão no fogo? Dói? E como dói, né? Imaginemos que não existisse dor. Aí eu coloquei ali o exemplo do ferro de passar roupa. O ferro está quente, e aí eu encosto a mão ali e não tenho dor. E o ferro está quente, está queimando a minha mão. E aí de repente, queimei a mão. O que tinha acontecido na minha mão? Eu tinha destruído muitas células, ia perder a sensibilidade, não ia conseguir, às vezes, reverter mais aquela lesão. Então a dor vem exatamente para que eu reaja. Tanto é que todos nós que se queimamos já, quando a gente sente calor, o que a gente faz? Recua rapidamente, porque sabe que vai doer. Então a dor é isso, a dor é um aviso. A finalidade da dor é preservar a nossa saúde, a nossa integridade. Nessa conclusão então da ciência médica, nós podemos dizer que a dor não é sinal de doença, porque senão só os que são doentes iriam sentir dor. A dor é um sinal fisiológico e não patológico. Então, segundo a ciência médica, a dor é um sinal fisiológico e não patológico. E aí nós podemos concluir também que a dor não é um castigo de Deus, como muitas pessoas dizem que é. A dor não é um castigo, a dor é um benefício que o nosso organismo faz para proteger a nossa saúde. A dor vem para nos ajudar. Isso nós estamos falando na visão da ciência médica. Agora vamos mudar um pouquinho. Vocês já viram falar que o nosso corpo físico tem um sistema chamado sistema analgésico central? Sim ou não? Já ouviram falar? O nosso corpo tem um sistema chamado sistema analgésico central. O que faz esse sistema? Quando a gente fala analgésico, a gente já lembra que é o quê? Remédio para quê? Para dor. Então nós temos no nosso organismo um sistema que já produz substâncias que tiram a dor. Eu vou falar aqui que esse sistema se localiza numa parte do cérebro chamado arquicórtex. Eu já explico o que é. Nessa parte, então, fica esse sistema analgésico central. Esse arquicórtex é uma parte do cérebro. E esse sistema produz duas substâncias, as encefalinas e as endorfinas. Isso quer dizer que quando esse sistema está produzindo essas substâncias, nós sentimos menos dor.
quando esse sistema está produzindo essas substâncias, nós sentimos menos dor, segundo a neurofisiologia. Então, por uma questão de lógica, quanto mais eu tiver de encefalinas e endorfinas liberadas na minha corrente sanguínea, menos dor eu vou sentir. E quanto menos dessas substâncias eu tiver na minha corrente sanguínea, mais dor eu vou sentir. Isso é uma questão de lógica, né? Agora, vamos falar da divisão do cérebro. Tudo estou falando na questão da visão da medicina. Aqui, essa divisão do cérebro é de uma forma muito ampla, bem geral, para nos dar um entendimento. Nós possuímos duas partes gerais, né, do cérebro. Uma chamada arquicórtex e outra chamada neocórtex. Os animais só possuem arquicórtex. Nós, quando éramos animais, só possuíamos arquicórtex. Quando nós evoluímos e passamos a ser seres humanos, o nosso cérebro aumentou de tamanho, ele ficou maior. E ficando maior, nós ganhamos essa parte em azul aqui, chamado neocórtex. Arquicórtex, então, seria o cérebro antigo. Arque de arqueologia, coisa antiga, né? Dá pra gente entender assim. Neo é novo. Então nós temos um cérebro antigo e um cérebro novo. É essa divisão geral que a gente tem no nosso cérebro. Vamos falar um pouquinho de cada um. Essa parte amarela do cérebro, que é a parte antiga, o que ele faz? Essa parte antiga é a que gerencia todos os nossos mecanismos de instintos primários de autopreservação. Sempre que eu estou fazendo uma atitude que de certa forma busca a minha preservação, eu estou usando o arquicórtex. Vamos combinar? Prestem atenção que depois eu posso fazer uma prova para vocês, um teste, para vocês, se vocês entenderam. Então prestem atenção. Então, sempre que eu estou com medo, o medo é uma forma de autopreservação. A agressão, geralmente as pessoas agridem a outra para tentar se defender de alguma coisa. Raiva que a gente sente, geralmente é porque a pessoa fez alguma coisa contra nós. Então, sempre que eu estou usando alguma coisa instintiva como mecanismo de defesa, medo, agressão, raiva, eu estou usando o arquicórtex, aquela parte antiga do cérebro. Aqui nós podemos incluir também o orgulho e o egoísmo. O que é uma pessoa orgulhosa? A pessoa orgulhosa, ela olha o que o outro fez e o que ela diz? O meu é melhor. Ela quer defender aquilo que ela está fazendo. Aí isso aqui eu faço melhor que os outros. E o egoísta, o que ele quer dizer? Só eu sei fazer. Só eu que consigo fazer isso. Então, quando a pessoa está fazendo isso, ela está tentando defender alguma coisa que faz parte do que ela, né, do que ela está ali realizando. Então, isso aqui também, quando estamos utilizando orgulho e egoísmo, nós estamos usando essa parte antiga do cérebro. Ficou claro? Quando nós estamos usando essa parte azul agora, que é a parte nova do cérebro, essa parte nova é a que gerencia todo o mecanismo do conhecimento e dos sentimentos também. Então, quando nós passamos a ser seres humanos, nós passamos a ter a intelectualidade, o raciocínio, passamos a pensar. Então, hoje, a gente quer, né, se aproximar de alguém, geralmente a gente busca quem? Quem a gente gosta, quem tem afinidade conosco. Isso nos aproxima mais. Isso quer dizer que sempre eu estou colocando conhecimento, raciocínio, junto com sentimentos e emoções.
Então, sempre que eu estou fazendo isso, eu estou usando, então, esta parte nova do cérebro. Quando eu estou usando da fraternidade, da confiança, do perdão, do amor, eu estou usando a parte nova do cérebro. Tranquilo? Difícil? Não, né? Isso quer dizer que no neocórtex contém tudo o que nos diferencia dos animais. O que os animais fazem é só o que está no arquicórtex. O animal não faz nada do neocórtex porque ele não tem essa parte do cérebro. Então vamos fazer o nosso teste. Os animais sentem dor? Os homens sentem dor? Em que parte do cérebro está sendo usada nesse momento? Arquicórtex. Primeira nota boa, olha aí. Os animais sentem medo? O homem sente medo? Que parte do cérebro foi usada? Arquicórtex. Sempre que tem em comum os dois é no arquicórtex, né? Então todas as coisas comuns que o homem faz e o animal faz está no arquicórtex. Coisas que o homem faz e o animal não faz. Escrever peça de teatro, o animal faz? Não. Que parte do cérebro foi usada? Neocórtex. Cirurgias o animal faz? Não. Quem faz é o homem, então neocórtex. Consertar máquinas o animal faz? Não. Então é neocórtex. Beleza, até aqui 100% certo, né? Agora vamos juntar tudo isso que eu falei até agora, para que a gente consiga entender. Lembra que eu falei que o sistema analgésico central ficava no arquicórtex, aqui nessa região? Então, esta região aqui, arquicórtex, é que contém o sistema analgésico central. Quando eu estou usando essa parte para me defender de alguma coisa, como instinto de preservação, sempre que eu estou usando essa parte, que eu estou com medo, eu estou agressivo, estou com raiva, eu não produzo substâncias analgésicas, porque eu estou usando essa parte do cérebro, essa parte antiga do cérebro. Agora, quando eu passo a usar a parte nova do cérebro, que quando eu estou usando o meu raciocínio, meu intelecto, estou usando a parte nobre dos sentimentos, das emoções, eu estou usando então essa parte nova e não estou usando aqui a parte antiga. Quando eu deixo de ter atividade com a parte antiga, a função dela passa a ser produzir substâncias analgésicas. Vocês entenderam? Vamos voltar. Olha, eu vou ficar agora com raiva. Pronto. O que aconteceu? Passei a usar essa parte aqui. Quando eu passei, eu fiquei agora agressivo, fiquei com medo. Eu passei a usar essa parte aqui, ó. Eu deixo de produzir substâncias analgésicas. Agora, quando eu passo a usar a parte nova do cérebro e deixo de usar essa outra parte, ou seja, eu tiro de mim todo o sentimento negativo, não estou usando nenhum sentimento negativo, não estou me defendendo de nada porque não tem necessidade. Aí eu estou usando a parte nobre, né, que é a parte nova, e essa parte antiga fica para produzir substâncias analgésicas. Quem conta isso para nós, quem estudou isso, foi a neurofisiologia, e colocou isso no trabalho de pesquisa. Então, quando nós concentramos a nossa atividade aqui, nós produzimos substâncias analgésicas. Isso quer dizer que nós vamos sentir menos dor. Quando eu concentro a minha atividade aqui, no arquicórtex, eu deixo de produzir substâncias analgésicas. Em consequência, eu vou sentir mais dor. Então, isso que eu estou falando aqui é um fenômeno totalmente fisiológico do campo da neurofisiologia. Não tem nada de religião aqui, nada de místico. Isso é um fato do funcionamento do meu organismo. Isso
feito em pesquisas, né? Trazido para nós. Pronto, passou aqueles 15 minutos que eu pedi. Agora, tudo isso que eu falei, o que tem a ver com Jesus? Tudo isso que nós vimos até agora. Quando Jesus disse: vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quando eu vou até Jesus, que parte do cérebro eu uso? Neocórtex. Com isso fica liberado para o arquicórtex produzir substâncias analgésicas. Em consequência, então, quando eu estou com Jesus, significa que dói menos, cientificamente provado. Por isso Jesus disse: vinde a mim, que eu vos aliviarei. Imagine Jesus falando de neurofisiologia 2000 anos atrás. Não ia dar certo, né? Então ele simplesmente disse: vinde a mim, pratiquem aquilo que eu estou ensinando, vivam o que eu estou ensinando, que vai haver alívio das dores. E lembre que Jesus não colocou ali: vinde a mim que eu curarei as suas dores. Não foi isso que ele falou, né? Porque a cura depende da minha transformação, da minha mudança. Mas ele falou que as dores iriam ser aliviadas. O alívio vem de forma fisiológica. Eu queira ou não, se eu fizer coisa boa, eu vou ter menos dor. Não preciso fazer nada. Automaticamente o meu organismo responde. E eu vou ter menos dor. Basta eu ser bom. Ficou bom desse jeito, não? Foi muito difícil entender? Compliquei demais falando de arquicórtex, neocórtex? Não, né? Beleza, então vamos para frente. O que significa estar com Jesus? Aqui eu coloquei alguns ensinamentos de Jesus. Jesus disse: bem-aventurados os brandos e pacíficos, os humildes de espírito, os misericordiosos. Então, se eu agir desta forma, eu estarei com Jesus. Quem que quer ser discípulo de Jesus, erga a mão aí. 1, 2, 3, 4. E os outros não? Os outros não querem ser? Jesus disse: meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Então, se nós queremos ser discípulos de Jesus, a primeira coisa que devemos fazer é colocar amor dentro de nós. Amor, para que nós consigamos amar ao próximo, amar a si mesmo e amar a Deus. E quando nós fazemos isso tudo, e nós realmente começamos a amar os outros, que parte do cérebro nós estamos usando? Isso quer dizer que as nossas dores estarão aliviadas, porque tudo isso está no neocórtex. Então, quando nós estamos falando isso, estando com Jesus, nós sentimos menos dor fisiologicamente, neurologicamente falando. Isso não é uma questão de fé. Eu trouxe para vocês uma prova científica da neurofisiologia, falando que se eu agir de acordo com o que Jesus ensinou, sendo tolerante, sendo brando, sendo pacífico, sendo misericordioso, nós iremos ter menos dor. E se eu já tenho uma doença em mim, se eu já tenho doença instalada, que eu hoje estou tratando com medicamento, né? Se eu começar a agir conforme Jesus ensinou, o que vai acontecer com essa doença? Ela vai me incomodar menos, porque eu vou estar colocando em cima desse local onde está a enfermidade medicamento que alivia a dor. E se eu começar a agir conforme Jesus ensinou, essa enfermidade muitas vezes ela não tem razão de ser. Aí vem a cura, aí muda.
né? Mas, em princípio, se eu tiver alguma enfermidade e começar a mudar o meu comportamento agora, essa enfermidade vai me incomodar muito menos. Vamos falar agora de dor moral. Vocês acham que dor moral existe? Só uns 6 fizeram assim. Os outros não conhecem dor moral? A dor existe ou não existe? Se existe, dói aonde? Aonde que dói a dor moral? Ser ofendido dói? Ser traído dói? Isso são dor moral depois. Mas dói aonde? Aonde que dói? Na alma? Vou colocar ali. Será que dói na alma? O que nós vimos agora há pouco lá do mecanismo da dor? A dor acontece quando células morrem. A alma não tem células físicas. Então não pode doer na alma. Dói aonde então? Algumas pessoas dizem que dói na consciência. Porém, a consciência é um atributo da alma, não pode doer na alma. Se não pode doer na alma, que não tem células, na consciência, que é atributo da alma, aí ficamos naquela questão aí: dói aonde? Não sabemos ainda. Mas a única coisa que a gente sabe é que dói tudo. Dói em toda parte. Uma hora dói na cabeça, outra dói no peito, dói no pé, dói no braço, vai doendo em toda parte. Por quê? Por que será que dor moral dói em toda parte? Ela dói por causa disso aqui, ó. Nós, quando temos um problema moral, alguém nos ofendeu, alguém nos traiu, nós criamos sentimentos que causam dor. Voltando à nossa ciência médica, toda vez que somos acometidos por determinados sentimentos, nós produzimos uma série de substâncias que matam células. Elas produzem substâncias, então, hormônios que vão matar células. E quando esses hormônios entram na corrente sanguínea, aonde eles pararem, eles vão matar células. Por isso que dói tudo. Vou pegar como exemplo o cortisol. O cortisol desempenha um papel importante no corpo. Quando estamos em tensão, levamos um susto, estamos em estresse, nós produzimos cortisol. Porém, a ação prolongada do cortisol causa efeitos prejudiciais no funcionamento do corpo. Alguém entendeu por que tem um Fiat 147 ali ou não? Não ainda? Alguém já teve um Fiat 147 a álcool? Alguém teve aqui ou não? Lembram como funcionava esses primeiros carros a álcool? Hoje são flex, hoje pode pôr gasolina e álcool, né? Ele funciona. Mas esses primeiros, e o 147 foi um que realmente foi dos primeiros que apareceu. Aí, esses carros a álcool, a gente tinha que injetar gasolina para ele pegar. Era só para pegar. Depois ele tinha que funcionar com o álcool. O cortisol é parecido com isso. O cortisol ele só pode aparecer no momento inicial de um susto, de um movimento, de uma caminhada que eu vou fazer, mas logo em seguida ele tem que desaparecer do corpo. Ele tem que ser substituído por outro hormônio. Porque se ele permanecer no organismo, ele é muito corrosivo. Ele vai começar
matar as células. Agora se imagine, eu não sei se aqui é assim. Lá em Curitiba eu trabalhava a 8 quilômetros do serviço. Eu levava 40 minutos para ir, 40 para voltar. Então quando eu saía de casa e pegava o trânsito, eu não tinha o que fazer. Eu tinha que ir ali. E isso tem causado muito estresse nas pessoas. As pessoas têm pressa hoje. E ficar parado no trânsito é uma coisa que ninguém gosta. Então, muitos ficavam e ficam estressados porque estão ali no trânsito, não conseguem chegar no serviço. Aí quando chegam no serviço, ainda bem que a gente só vive com pessoas boas. E só faz o que a gente gosta também no serviço, não é assim? Ninguém se estressa no serviço. Ou aqui também acontece isso? Acontece? Então imagine você sai cedo, leva 40 minutos se estressando, chega no serviço, sempre você vai encontrar aquelas pessoas de difícil convivência que lá estão. Com essas pessoas você vai continuar produzindo cortisol. 40 minutos produzindo cortisol, chega no serviço, aquela pessoa às vezes está sentada, geralmente na mesma sala, na tua frente, o dia inteiro você produzindo cortisol. Aí quando você vai voltar de tarde, mais 40 minutos produzindo cortisol. Como é que você chega em casa de tarde? Como é que está a tua organismo? Você está acabado, doendo tudo. Agora imagine um dia atrás do outro. Agora imagine, eu estou falando de estresse. A mesma coisa acontece quando eu tenho sentimentos, por exemplo, de nervosismo. Se imagine que lá em Curitiba ainda tem pessoa que fica nervosa. Aqui eu tenho certeza que, né, é um paraíso aqui. Lá tem pessoas que se revoltam, tem raiva, mágoa, angústia. Então, quando a pessoa tem esses sentimentos, também ela fica produzindo isso, produzindo cortisol. E quanto mais sentimento negativo a gente tem, mais cortisol está na corrente sanguínea. Quanto mais isso acontece, menos eficaz fica o nosso sistema imunológico. Estamos suscetíveis a pegar doença facilmente. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos mudar isso. Então, nós precisamos trocar o cortisol por outros hormônios. Existe a oxitocina, que é o hormônio do amor, serotonina, que é o hormônio da paz, a endorfina, que é o hormônio do prazer. Vamos pegar o exemplo do carro, do trânsito. O que eu posso fazer para passar todo dia 40 minutos no carro e ali tendo prazer, gostando de estar no trânsito? O que eu posso fazer? Uma coisa é ouvir música. Tem tanta coisa que eu posso fazer. Eu resolvi ouvindo Amado Batista todo dia. Eu ia e voltava, aquelas músicas, né? Isso me fazia um bem. Então cada um de nós pode buscar o que fazer ali. Existem tantas opções para que nós consiga tornar aquilo mais prazeroso. Aí nós chegamos no serviço. E aí está aquele colega de difícil convivência. Será que ele é de difícil convivência? Ou ele está ali para nos ajudar? Vamos pensar assim. Todos nós agora voltamos para o plano espiritual. Todos nós estamos lá antes de nascer. Estamos lá. E a gente diz assim: eu quero nascer e quero evoluir. É isso, para isso que a gente veio aqui, não é? Eu quero evoluir. Aí, aquele espírito que está nos ajudando diz assim: para isso você precisa praticar muita virtude. Você precisa praticar muita virtude. A virtude da paciência, a virtude da tolerância, a virtude da compreensão. Porque espíritos evoluídos, eles praticam isso. Vamos supor, vamos imaginar assim: se eu trabalhasse numa sessão que tivesse Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, Irmã Dulce,
como é que eu ia praticar tolerância com eles? Não daria certo. Então, esse Espírito que está nos ajudando diz assim: pode deixar, nós vamos colocar para trabalhar com você, ou para ser teu vizinho, ou para estar na mesma família que você, algumas pessoas que você depois vai chamar de personal training. Personal training de virtudes. E aquele colega de difícil convivência, então ele passa a ser o personal training. É com ele que eu vou treinar paciência o dia inteiro, tolerância, compreensão. Não é verdade? Estou falando alguma coisa que não é certo? Eu tenho que, cada vez que ele me agredir, eu parar, obrigado, né? Obrigado, porque ali eu vou praticar um perdão naquele instante. Isso pode ser com o vizinho ou na família. Olhem essas pessoas de forma diferente, porque é alguém que ainda não aprendeu a conviver com os outros, e de certa forma ele vai nos ajudar. Mas por outro lado, como nós somos discípulos de Jesus, o que nós temos que fazer para ele? Amar. Amar esse colega. Existem pesquisas que provam isso. Pessoas de difícil convivência são pessoas carentes de amor. Geralmente vocês vão encontrar na vida deles, a hora que vocês conseguirem se tornar amigos deles, eles vão contar a história deles. Você vai ver que ele foi uma pessoa que não teve carinho, foi uma pessoa que conviveu de forma rude com os outros, ninguém tratou ele com amor, nada. Por isso que ele é assim hoje. Passe a tratar bem essa pessoa, façam isso, porque isso é a parte que o discípulo de Jesus tem que fazer. Então, se você fizer isso, já nós mudamos ali, já não estamos mais com cortisol, nós já mudamos ali o hormônio, começamos a ter prazer de ir trabalhar. Para quê? Porque eu estou ajudando os outros lá. Façam a diferença onde vocês estão, a diferença de energia, de paz. Sejam vocês aqueles que lá promovem isso. E com isso, então, aonde a gente estiver, nós tornar a nossa vida mais prazerosa, nós gostar do que fazemos, assim as coisas melhoram para nós. Voltando, então a dor é um sinal fisiológico. A dor quer dizer que aquilo que nós estamos fazendo está prejudicando a nossa saúde. Ofensa dói, traição dói. Por que dói? Porque nós estamos se comportando mal perante a traição, perante a ofensa. O que é se comportar mal? É ser contra o que Jesus ensinou. O que Jesus ensinou para nós? O que devemos fazer quando alguém nos ofende? Vocês sabem. Quando alguém ofende nós não devemos perdoar. Se eu não perdoo, vou guardar mágoa, vai doer? Vai. Então eu não estou me comportando mal naquele momento? Então eu não posso dizer que a ofensa dói. Não é a ofensa que está doendo, não é a traição que está doendo, é o meu comportamento que não está de acordo com o que Jesus ensinou. Por isso que dói. E nessa hora eu estou usando que parte do cérebro? A hora que eu não perdoo, eu deixo de produzir substâncias analgésicas, e aí eu passo a produzir cortisol, eu passo a me matar. Não é assim que acontece? Então é um comportamento errado que eu estou tendo ali. Mas foi o outro que me traiu. Por que dói na gente? Ele que me traiu e está me doendo aqui.
Está doendo porque eu estou me comportando mal. Não é isso que Jesus ensinou. Jesus ensinou para perdoar, para compreender. E se eu quero ser discípulo de Jesus, eu tenho que mostrar amor. Meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Se eu praticar amor, solidariedade, caridade, vai doer? Não vai doer. Nesse momento eu passo a produzir coisas que não me dói. Por quê? Porque eu estou me comportando bem naquele momento. Vocês estão entendendo toda essa lógica? A dor, então, física, é um aviso de que estamos matando células. E aí a gente diz assim: mas foi o outro que me traiu. Se ele fez errado, é um problema de quem? Meu ou dele? É dele. Mas se está doendo em mim, é um problema dele ou meu? Aí é meu. Então, se ele fez errado, deixe isso para a justiça divina uma hora se acertar. Ele vai ter que reparar todos os danos que ele está fazendo. Por que eu tenho que estar agora ficando inimigo dele? Nesse caso vai começar a doer em mim, porque eu estou me comportando errado. Por que dói em nós? Porque tudo isso é consequência do orgulho e do egoísmo. Porque eu estou tentando fazer coisas que não devia ali. Ele me fez mal e tem que pagar. Queremos que ele sofra igual, queremos que ele pague do mesmo jeito. Como é que é o nome disso? É vingança ou justiça? É vingança, né? E quando nós fazemos vingança, vingança é um comportamento certo ou errado? Vai fazer bem para nós ou vai fazer mal? Faz mal. Dói, né? Então, a dor veio para quê? Para que vem a dor? Lembram? É um sinal, é um alarme que nós estamos se comportando mal. Alguma coisa que está acontecendo, se a dor aumenta, é porque nós estamos se comportando mal perante aquela situação. Independente se é dor física ou dor moral. Se for uma dor física, ela vai piorar, porque eu estou colocando substâncias corrosivas em cima da enfermidade. Agora, se eu colocar hormônios bons ali, essa enfermidade vai acalmar, vai doer menos. Então, toda vez que nós estamos sentindo dor, sentimos porque nós estamos se comportando mal. Está difícil? Como que eu posso então acabar com a dor, diminuir a dor, acalmar a dor? Como que eu posso? O que eu tenho que fazer? Mudando o comportamento perante aquela situação. Se eu mudar o comportamento, né, eu consigo melhorar. Eu posso mudar o comportamento do outro que lá está me ofendendo? Não. Mas eu posso mudar o meu comportamento perante aquela situação? Isso eu posso, porque depende de mim. Então, eu quero mudar às vezes o outro e esqueço de mudar a minha atitude. Então, se eu me aproximar dos ensinamentos de Jesus, vinde a mim. Se eu me aproximar dos ensinamentos de Jesus e começar a praticá-los, eu mudo ou não mudo o meu comportamento? Claro que eu vou mudar. Eu vou começar a agir conforme Jesus ensinou. Brando, pacífico, misericordioso. Lembram? Paciente, tolerante. Tudo isso eu tenho que fazer. Isto quer dizer que se eu me comportar de acordo com o que Jesus ensinou, nós vamos sentir menos dor. Por isso ele disse: vinde a mim todos vós que vos encontrais aflitos, e eu vos aliviarei. Se nós ir até o que Jesus ensinou, as nossas dores vão se aliviar. Lembra?
Neurofisiologia diz que se eu fizer o bem, independente de qualquer coisa, o meu corpo já responde, criando substâncias que tiram a dor, que aliviam a dor para nós. Então, segundo a mais nova tendência da neurofisiologia moderna, quem está com Jesus sente menos dor. Por isso nós colocamos o título do que nós vamos falar hoje aqui, né? Com Jesus dói menos. Cientificamente provado. Não precisaria nós trazer ciência, bastaria estudar o Evangelho. Porém, quando a ciência chega e confirma aquilo que para nós já era sabido, é muito melhor. Por isso eu espero que essa mensagem desta noite seja boa para todos vocês, como foi para mim. Muito obrigado, muita paz a todos, e vamos com Jesus, porque dói menos. Obrigado, muita paz. Muito obrigada. E volte sempre, né? Está super convidado. Então, nós vamos convidar todos mais uma vez que fechamos os nossos olhos, agradecendo essa mensagem tão linda, tão profunda, tão alegre, que nós possamos, Senhor, continuarmos com esse sentimento, com essa alegria nos nossos corações, que levarmos para casa e lá nós podermos, os que convivem conosco. Obrigado, Senhor, mais uma vez, pela dádiva da vida, por essa oportunidade de ter esses conhecimentos, por podermos ter pessoas importantes, por podermos ter os personagens que nos ensinam, aquelas pessoas que nos acolhem. Muito obrigada, Senhor, pelo que temos, pelo que somos, que possamos retornar aos nossos lares com muita paz e muita proteção. Que assim seja. Então agora